Queridos irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a paz que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Kleber Felizardo e mais uma vez temos a bênção de estar juntos para a meditação da Palavra de Deus nessa lição dominical que será no dia 24 de março, lição de número 12 do corrente ano de 2019, com o título Vivendo em Constante Vigilância. Esta é a palavra que define o pensamento da nossa lição neste domingo, a vigilância. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 13. Vigiai, disse Paulo, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A verdade prática, aquilo que nós podemos extrair para a nossa vida do dia a dia, por isso é uma verdade prática. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que é a espinha dorsal da lição. Está em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 41, onde narra o episódio, sob a ótica de Mateus, de Jesus no Getsemane, momentos antes dele ser preso pela religião judaica, sinalizado pelo beijo de Judas. Então foi um momento de muita angústia, de muita tristeza que o Senhor Jesus passou no Getsemane. E nesse contexto Jesus diz, no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, olha a palavra, e vigiai comigo. Essa palavra foi dirigida a Pedro, Tiago e João. Lá no versículo 41, no término da narrativa, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A introdução da lição, a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. Queridos irmãos e professores que me assistem nesse momento, esse é o ponto muito interessante da lição, porque se você entender isto, fica muito claro lecionar essa lição. A vigilância está abordando dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia do Getsemane, na noite em que ele foi preso. Então, existe um sentido para a palavra vigilância no versículo 38. O outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. Então, em primeira mão, o autor da lição ele vai trazer o significado de vigilância. Depois, ele vai falar da agonia de Jesus no Getsemane, e onde Jesus usa a palavra vigiar por duas vezes. E por fim, no final da lição, no terceiro ponto, ele nos exorta à vigilância, que é esse aspecto escatológico, de onde se justifica o título da lição, Vivendo em Constante Vigilância. Outra coisa que deve ficar muito claro na exposição é que sempre que Jesus falou da vigilância, ele linkou ela ao contexto da oração. Então, sempre Jesus diz, vigiai e orai, vigiai e estai atento, vigiai e permanecei na oração, porque vigilância e oração são fundamentos básicos de uma vida que espera o retorno
iminente do Senhor Jesus e também procura se livrar da corrupção que há no mundo. Queridos, a vigilância que Jesus estava falando no Getsemane, do versículo 38, ficai aqui e vigiai comigo. O autor traduz isso de uma maneira muito prática, dizendo que Jesus esperava que os seus discípulos ficassem acordados, ou que eles praticassem com ele a oração. Mas os discípulos estavam tão cansados que eles dormiram. Jesus orou cerca de 1 hora, volta, e eles estão dormindo. Aí Jesus acorda e diz: olha, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. E aí eles acordam, parece que um pouco sonolentos, e Jesus volta à oração outra vez. Ora mais 1 hora, e eles são vencidos pelo cansaço, eles são vencidos pela pressão espiritual e dormem. Jesus volta, diz as mesmas palavras, retorna outra vez à oração. Se subentende do texto que é um período longo, cerca de 3 horas, que Jesus está em agonia, está orando: Pai, a minha alma está triste até a morte. Se for possível, passa de mim esse cálice. E os 3 mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João, eles estão extremamente cansados, estão dormindo. Aí Jesus vem e diz a eles: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o primeiro sentido de vigilância, do versículo 38, é se manter acordado. Depois, o autor, ele faz uma elasticidade do termo na sua análise sintática, e ele trabalha a ideia de vigiar no Novo Testamento. Vigiar, guardar, cuidar, linka também ao contexto da oração, como eu já falei. Depois do subtópico 3, ele fala de vigilância e sobriedade. E o texto próprio para isso é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo diz: vigiai e sede sóbrio. Em outras palavras, ele também diz: sede sóbrio e vigiai em oração. A sobriedade é o oposto de estar alcoolizado, estar bêbado. Alguém sóbrio é alguém livre do poder do álcool. E aí Pedro diz: na vida cristã, nós temos que viver a sobriedade e a vigilância em oração para não sermos embriagados pela corrupção do mundo. E aí ele conclui o texto dizendo: porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quem estiver embriagado pela corrupção do mundo, não perceberá a ação do diabo e será tragado. Percebam que sobriedade, vigilância e oração fazem parte de um mesmo contexto, que servem de proteção para os cristãos. No segundo ponto, Jesus está no Getsemane, como já frisei na introdução, e sua alma está triste até a morte. Lucas diz que seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Ele estava num estado de estresse mental, psicológico e espiritual muito grande, que houve reações nervosas em sua pele. Ela, em vez de transmitir suor, ela começou a transmitir sangue, exalar e evaporar sangue. E Jesus diz ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice, o cálice da dor, o cálice do sofrimento, o cálice dos nossos pecados. Jesus haveria de ingerir na cruz do Calvário. Ele não tinha pecado. São Paulo diz que ele o fez pecado por nós. Ele não era maldito, mas ele se fez maldito por nós. Porque na lei de Moisés estava escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus
ao tomar a cruz, ele se torna maldito, ele leva os nossos pecados em seu próprio corpo, contudo, ele ressuscita no terceiro dia para a nossa justificação. Agora, o que está em realce no texto é que Jesus ora desta maneira no Getsemane. O local do Getsemane, bem frisado na lição, era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor costumava se reunir com seus discípulos para a oração, para o ensino da palavra. Contudo, Getsemane, nesse momento específico da vida biológica de Cristo, ele se cumpre, porque a palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. E interessante que o Senhor Jesus, ele foi prensado no Getsemane como aquelas azeitonas que eram prensadas no Getsemane. Assim como as azeitonas precisavam ser prensadas para liberar o precioso azeite de oliva, o Senhor Jesus teve a sua vida prensada no Getsemane e no Calvário, a fim de que nós viesse experimentar o azeite da salvação. As pessoas que usavam o azeite puro de oliveira em Jerusalém, em toda a Palestina, esse produto era extraído no Getsemane. Contudo, o azeite da salvação que foi extraído no Getsemane e no Monte Calvário, fora dos muros de Jerusalém, ele não é experimentado apenas pela Palestina, por judeus, por árabes, por beduínos do deserto. A salvação, ela pode ser experimentada por todos que um dia conhecem a mensagem do Evangelho, atendem a ela e o Espírito Santo a convence, eles experimentam o azeite da salvação. A maior unção que alguém pode ter é a salvação em sua vida. Dito isto, nós vamos ao último ponto da lição, onde se conecta diretamente com o título da lição, a exortação à vigilância mediante a volta de Jesus. Jesus está voltando. Os sinais prescrevem a sua volta. Afinal de contas, eu até digo que os sinais gritam em nossos ouvidos que Jesus está voltando. E nós precisamos estar vigilantes. Só que essa vigilância do contexto escatológico, mediante o arrebatamento, ela tem uma conotação que amplifica em todas as áreas da nossa vida. Vigiar é estar com os pés na terra, mas a cabeça do céu. Vigiar é estar conectado aos sinais prescritos pelas Escrituras. Vigiar é estar vinculado ao cenário das profecias, entendê-las, porque o Senhor Jesus nos orientou a olhar para Israel, a olhar para as nações, a olhar para a igreja, a olhar para o mundo, a interpretar cada sinal que se manifesta no mundo. E se esse sinal tem uma conexão com a sua volta, Jesus sempre vai dizer: vigiai e orai, porque nós precisamos manter a vigilância diante da iminente volta do Senhor. Portanto, a vigilância é um exercício contínuo da fé, até que Jesus venha. Eu quero concluir essa lição explicando o subtópico 4 do ponto 3, o espírito e a carne. Porque esse foi o destaque do autor da lição: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É impossível não entrar em tentação. A tentação faz parte da vida cristã. E ela se manifesta em vários testes, em vários experimentos para nos afastar de Cristo. Jesus está dizendo que quando a gente ora e mantém a vigilância, nós até somos tentados, mas não caímos
na tentação. O pecado, como diz o velho hino da harpa, não está em ser tentado, mas ceder à tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto. Esse espírito que é salvo dentro de nós, esse espírito que se conecta com Deus, esse espírito que ama a palavra, esse espírito que ama a oração, ele está totalmente rendido ao Senhor. E ele está pronto para todas as coisas provindas do céu. Mas a carne é fraca. Carne, na linguagem de Jesus, refere-se à natureza pecaminosa. Esse termo vai ser amplificado por Paulo em suas cartas, e ele vai tratar da natureza pecaminosa que há dentro de nós, o velho homem, o velho Adão. E esse homem, ele não quer orar. Esse homem não quer vigiar. Esse homem, ele ama a tentação. Ele aguarda com expectativa que a tentação venha para ele poder dominar o espírito e, afim, fazer com que nós venhamos a cair. Por isso Jesus diz, vigiai e orai, para que o espírito esteja forte e venha crucificar todos os desejos da nossa carne. Pedro, Tiago e João estavam extremamente tomados de cansaço, de pressão espiritual, e esqueceram do que Jesus disse, principalmente Pedro, porque Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus disse a eles, vamos levantar daqui e vamos embora, porque a minha hora está chegando. Quem já sinalizou a traição está chegando também, e eu vou enfrentar esse cálice de sofrimento. Mas Pedro esqueceu de vigiar, esqueceu de orar, e a tentação chegou muito próxima, porque há algum tempo ele já andava com uma espada na bainha, e ele estava esperando o momento exato para matar um romano. Pedro tinha ódio dos romanos, ele queria proteger Jesus, mas de uma forma errada. E agora, os soldados do Império Romano, junto com a religião judaica, guiados por Judas, chegam até Jesus para o prenderem, dão voz de prisão. E aí Pedro puxa a espada e tenta acertar a cabeça do soldado Malco. Só que como ele era pescador, ele não era soldado, ele era ruim de pontaria, ele acerta apenas a orelha. Já era o suficiente para matar o indivíduo, porque daria hemorragia de sangue, ninguém conseguiria socorrê-lo com as condições precárias de medicina do século I. Já era o suficiente para matá-lo. Mas o Senhor Jesus pega a orelha do soldado Malco, coloca outra vez no lugar e cura ele. E diz a Pedro, olha, guarda a tua espada aí, porque todos que usam a espada para matar, um dia morrerão também pela espada. Ele não vigiou. A vida cristã, ela exige um exercício contínuo da vigilância, mediante tudo aquilo que ouvimos. As tentações aparecem de várias formas, de várias maneiras, e elas sempre chegarão em nosso ponto fraco. Por isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, desejo a você, professor, irmãos, uma ótima aula. Amplie esses conteúdos na sala de aula, comunique à comunidade que Jesus Cristo está voltando e que nós precisamos estar preparados. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho também. Todas as semanas vai ter uma porção bíblica da palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe esse vídeo, com certeza muitas pessoas serão edificadas. Um grande abraço, Deus te abençoe.